Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a querida Márcia Bussolaro, do Happy People, que trabalha com gestão de pessoas, comunicação, soft skills. Ela ensina como melhorar a nossa forma de lidar com as pessoas, gerir as emoções no nosso dia a dia. Esse encontro está realmente incrível. E ela vem mostrar que é possível desenvolver isso. Ela saiu da área de desenvolvimento de softwares e acabou trabalhando mais de 15 anos com liderança. Então ela compartilha um pouco sobre a sua trajetória. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Vamos juntos aumentando essa rede, então já aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas também que queiram desenvolver e melhorar ainda mais a sua comunicação. Querida Márcia, que alegria recebê-la aqui no canal. A gente acabou que se encontrou no online, depois percebeu que tem vários pontos em comum. A gente estava conversando aqui antes de começar, que delícia, já foi. Acho que acredito muito nisso, que a gente conecta com as pessoas que têm valores em comum, que têm propósitos em comum, e o nosso trabalho tem vários pontos que a gente vai falar hoje. Então já você sabe que eu começo o bate-bola primeiro agradecendo por você ter aceito o convite. E segundo, querendo saber um pouquinho mais. Conta aqui para quem está nos escutando, quem é Márcia, para além do currículo. Oi, Alessandra. Nossa, super obrigada. A gente ficou conversando, a gente chegou uma hora que falou assim, nossa, a gente precisa começar a gravar, né? Vamos, porque a conversa foi, não parava mais. Eu acabei falando já um pouco assim de como é que é a Márcia fora do CV. Eu gosto muito de gente, assim, do comportamento humano, da gente como pessoas. Então, tudo que tem a ver com pessoas, eu falo assim, me puxa, eu começo e vai. Então, eu gosto muito de arte, de poesia, de história, de ouvir o que as pessoas estão falando. E eu acabo me embrenhando sempre nessas coisas. Tipo, vou pegar um livro, alguma coisa para ler, tem que ter a ver com o comportamento humano, tem que ter a ver com gente. Arte eu gosto demais, porque eu acho que eles conseguem traduzir coisas que a gente não consegue. Principalmente os artistas mais sofridos, né? Eles conseguem, enquanto a gente se afunda, né? Eles produzem aquelas coisas lindas e a gente usufrui daquilo que para ele talvez tenha sido tão difícil, né? Então, tudo que tem a ver com gente, eu estou sempre envolvida, gosto demais. Aí acaba, é leitura, é filme, tudo que a gente faz está ali envolvido. Meu trabalho é sempre pessoas. Aí eu ajudo elas a produzirem o trabalho delas, mas eu estou nos bastidores ajudando elas. É ali que eu me encontrei na liderança, meio sai do palco e vai para a retaguarda, naquele lugar do líder, Os né? bastidores ali. Ah, o líder é de bastidor. O líder não é de palco. Desculpa quem vai para o palco. Tem muita coisa que as pessoas não veem, mas que está sendo trabalhada por trás, né? E um dos papéis da liderança é justamente dar o holofote para os outros, né? Conseguir fazer os outros crescerem. Então, conta um pouco dessa sua experiência, Márcia, em relação à liderança. Como que foi isso? Bom, eu comecei na área de TI, eu sou formada em engenharia de computação, né? Então comecei desenvolvendo sistema, tudo. Fui para a parte bem especialista mesmo, era especialista em banco de dados, que é um E negócio como você bem. saiu desse mundo que não tem nada de relação humana e veio para parar aqui? Agora eu fiquei mais Deixa eu curiosa. voltar então. Peraí que eu volto mais um pouquinho. Quando eu fui prestar vestibular, eu fiquei muito nessa do tipo, eu adorava história. Eu era a primeira que sentava assim no gargarejo para assistir aula de história, aula de geopolítica, adorava essas aulas de literatura. Me dava super bem com matemática, física, química, etc. As biológicas, olha, era uma luta para conseguir passar. E no vestibular eu fiquei muito em dúvida, tipo assim, eu faço computação ou eu faço história? Me fiquei assim muito dividida. Acabei optando por computação, e aí deixei um pouquinho de ladinho, mas assim, sempre lendo, estudando, etc. Né? Aí em computação eu realmente mergulhei, fui fazer banco de dados, que é bem escovar o bit mesmo da coisa, fui super especialista, e acabei assim me sobressaindo muito na relação com as pessoas, então nas reuniões, em orientar, em apaziguar, em conseguir fazer as pessoas se entenderem e tal. E aí chegou uma hora também que na parte de especialista, tipo, eu já tinha pouco desafio. Eu falava, meu, não, sei lá, não estou mais tão afim, né? E aí comecei a ir mais para a parte de pessoas, eu comecei a fazer tipo análise de requisitos, que é uma parte que você escuta muito o problema do cliente e traduz isso, né, de uma maneira que você consiga programar.
ou até que você consiga explicar para o cliente, olha, o que eu entendi do teu negócio é isso, do teu problema é aquilo. E aí foi, né? A coisa foi andando, andando, andando. Aí eu fui para gestão de projetos, depois para coordenação, para gerência, etc. Só que a graça era que eu não ficava feliz mais em pôr a mão na massa mesmo. Eu via que eu ficava doida quando as pessoas conseguiam fazer, sabe? Quando elas tinham uma dificuldade que não Você era mostrava o técnica, caminho e elas conseguiam chegar lá. mas não as técnicas, eu gostava de ajudar na parte não técnica, tipo como é que ela fala, como é que ela se comporta, gestão de estresse, né, quando a pessoa está muito na pressão, assim, você vem conversar, como é que você conduz, às vezes, para a solução que você quer, porque às vezes dá aquelas brigaiadas, né? Então você tem que conseguir, às vezes, Sim. levar a coisa para um rumo legal e tal. E aí eu acabei percebendo isso, falei, meu, mas é o que eu mais gosto de fazer é isso. Aí eu tomei, acho que uma decisão das mais ousadas que eu já tomei na carreira. Eu pedi para mudar para uma área que eu não manjava nada tecnicamente. Falei, nossa, você é louca, você vai sair da área que você manja, né, de banco de dados. Eu fui para a área de Java, que Java eu tinha aprendido só na faculdade, no trabalho praticamente. Acho que nunca fiz uma linha de código profissional de Java. E o time era Uhum. Java, que é uma linguagem de programação. E você vai lá, você não entende nada. Eu falei, exatamente por isso. Porque aí eu sou obrigada a me desenvolver como gestora. Porque eu não poderia ajudá-los tecnicamente. Você sai totalmente da sua zona de conforto. Porque você continua produzindo software, você continua produzindo um sistema. Só que, tecnicamente, eu já não manjava nada e fiz de propósito. Eu falei, não, agora eu tenho que conseguir fazer com que eles façam e não mais eles virem pedir a minha ajuda técnica. Eles vão ter, tecnicamente, Uhum. eles vão ter que se virar. Né? Então, assim, eles crescem muito e você, como gestora, nossa, você dá Uhum. saltos, assim, porque você Sim. saiu do total da tua Saiu zona de conforto. completamente da zona de conforto. Totalmente. Uhum. Você se joga no. Eu literalmente eu fui para o abismo. Tanto que, assim, fui muito desacreditada no começo. Falei, aguenta aí que eu chego lá. Então você acabou transitando de 2 áreas completamente diferentes, se encontrando nesse caminho. Por isso que hoje, quando se fala muito de propósito, as pessoas começam a perceber que propósito não é o que a gente já tem que ter lá moldado lá atrás, mas a gente vai encontrando na nossa caminhada, vai encontrando o que dá prazer, vai encontrando aquilo que a gente é realmente bom fazendo. E então você se encontrou dentro disso, e como que saiu dessa parte? Ou você continua ainda na parte de liderança? Porque agora você está com um outro viés, certo? Outro viés ainda. Eu fiz outra coisa, né? Essa coisa do propósito que você falou, só para abrir o parênteses, eu falo, não é um caminho, você não tem que ter um destino fixo. Tipo assim, eu quero chegar lá. Não, você tem que ter um rumo, Uhum. tipo, eu estou indo para lá. E aí, nesse caminho, você vai descobrindo uma pancada de coisa no meio que você fala, nossa, gostei demais disso, vou dar uma parada nisso, vou Sim. me dedicar nisso, eu quero isso. E aí, depois você continua andando. É o que fala assim, tipo, você mora aqui em São Paulo, né, em Campinas. Se você vai daqui para o Rio de Janeiro, pega o carro e vai. Você está indo para o Rio de Janeiro. Mas você não precisa ter tudo ajeitadinho, tipo assim, eu vou parar para comer nesse lugar, eu vou abastecer o carro em tal lugar, eu vou chegar a tal hora, tudo muito certinho. Não, vai para o Rio, mais ou menos uma ideia, você não sair muito tarde de casa, para não chegar lá muito tarde e tal. Gostou de algum lugar? Para, aprecia, curte, Curte a continua a caminhada. viagem um pouquinho depois. Se furou pneu, não é o fim dos tempos, porque quem planeja muito certinho, quando fura o pneu, a pessoa entra em desespero e fala: nada vai dar certo, eu não vou conseguir. Não, furou o pneu, conserta, toca o barquinho, você sabe para onde você está indo, você está com tudo aí na bagagem e Sim. vai curtindo o caminho, né? E aí eu tomei uma decisão, putz, quanto tempo? Tem mais de 10 anos já, tem uns 15. Que é o seguinte, eu queria trabalhar daí só com a parte de humanas, assim, sair totalmente do dia a dia corporativo, da entrega de sistema mesmo. Uhum. Falei, não quero mais entregar sistema. Eu quero cuidar só da parte de pessoas. Então, conversei na empresa, falei, gente, daqui a uns 5, 7 anos, Marcinha partiu, não sei direito o que eu vou fazer, mas vão acostumando com a ideia que eu vou virar a Uhum. chave de novo e vou partir. Aí eu não sabia direito o que eu ia fazer. De novo, eu não sabia ao certo qual era o caminho que eu ia tomar. Mas eu falei, eu vou para coach, vou para mentoria, vou para treinamento, eu vou para algum desses caminhos, porque é isso que eu gosto de fazer. Né? Eu gosto de desenvolver soft skills, assim, tem algumas que eu me identifico Sim. mais. Né? Então eu falei, vou para aquele lado. Aí quando eu saí, eu sei assim, o que você vai fazer? Eu falei, não sei, só sei que é para lá.
Agora, exatamente, Isso. eu me dei uns 6 meses para descobrir, assim, sabe? Eu fiquei sem trabalhar mesmo, Uhum, falei assim, ó, vou ficar 3 meses, nada, e 3 meses descobrindo. E aí eu resolvi fazer o digital, porque eu justamente gosto demais, assim, de pegar gente que não tem a oportunidade de ter contato com a gente. Porque, assim, se eu faço uhum. só o presencial, eu vou atender um grupo desse tamanho. E eu vim do Limita, né? interiorzinho do Brasil. E quando você vem do interior, a coisa que você mais quer é acesso às coisas, porque você não tem o acesso. E eu falei assim, não, Uhum, era o que eu mais queria lá atrás, é o que eu vou proporcionar agora. Então, pelo digital, eu consigo. Aí eu estou fazendo, eu tenho tanto o perfil do Instagram, do LinkedIn eu já tinha, né? Criei o perfil do Instagram, e aí eu faço curso, faço mentoria, faço aula, vou fazendo tudo ali no digital. Uma outra coisa uhum. presencial, claro, mas eu quero focar no digital para poder pegar assim um monte de gente que dificilmente teria acesso, né, a conhecimento, experiência, tudo que eu tenho. Então, partiu. E esse foi o voo solo que eu tô agora, né, que aí tem nada a ver com o resto ainda. Mas não tem, mas tem, né? É aquela Uhum. coisa, é uma nova trilha, porém você traz como bagagem tudo que você Nossa, viveu, todas as experiências, todos os aprendizados. Então a gente nunca começa exatamente do zero, né? A gente vai levando jamais. muito de quem nós somos. Eu vi uma entrevista Oi? sua falando isso outro dia. Eu vi uma entrevista sua falando isso. A gente nunca começa do zero. E é, porque assim, o que mudou para mim é o meu dia a dia. Antes eu tinha um dia Uhum, de reunião da manhã à noite, eu tinha mais de 100 pessoas debaixo de mim. Então, assim, é uma outra rotina, né? Eu tinha metas, o planejamento estratégico, tudo da empresa e tal. Agora eu faço meu planejamento, eu faço minha rotina. Eu sou o meu tudo, assim, sabe? A Márcia vai sim. trocando os bonés e vai fazendo tudo, mas é uma rotina que não tem nada a ver com a minha rotina anterior, em termos, assim, Uhum. da minha agenda, digamos assim, a minha agenda é diferente. E eu tirei os assuntos que eu já não estava mais afim de fazer, que é entregar sistema. Eu quero entregar gente. Eu já falava isso na empresa, gente, eu quero entregar gente, quero parar de entregar sistema, eu não aguento mais. E entregar gente é Uhum. muito mais gostoso, para mim, né? É muito mais Eu gostoso. ia falar, eu me identifiquei e assino embaixo, parece que você está falando um pouco da minha trajetória enquanto você foi falando, em relação a isso de trabalhar com gente, de lidar com conflito, de saber ajudar as pessoas a, opa, vamos gerir melhor um pouco essas emoções para conseguir enxergar uma saída aqui, não precisa ser um contra o outro, a gente consegue pensar em diferentes formas, vamos fazer uma pausa se a coisa está muito quente, vamos Nossa, comunicar pausa. melhor. Vou tomar uma água, galera. Nossa, direto, direto. Cronometrava as reuniões para dar pausa. Senão, uma coisa vai atropelando a outra e deixa de ser algo eficaz e vai, na verdade, escalando aquela situação. Então, eu É. achei muito bacana que a gente tem uma trajetória assim, similar em alguns pontos. E você falou do soft skill, mas tem gente aqui nos escutando que não sabe muito bem, porque as pessoas falam sobre isso, mas às vezes não fica muito claro. Conta um pouco o que são essas soft skills, sobre o seu olhar, sobre a forma como você traz isso dentro do seu trabalho também. Eu gosto de colocar as coisas de uma maneira simples, né? Que é mais fácil de entender. Porque, assim, meu, você sempre tem que conseguir explicar para sua avó, né? E aí fica mais fácil. Explicando para Uhum, minha avó, seria tudo que não é técnico, tudo que é habilidade humana, tudo que depende de você como pessoa. Então, tecnicamente, você tem a sua formação. Você me gosta de dar exemplo, né? Eu sei fazer um copo, digamos assim. Você sabe tudo o que precisa para fazer um copo. Aí todas as outras habilidades, quer dizer, como é que você explica como é que fazer um copo, como é que você se comunica, como é que você organiza uma reunião para definir um copo, como é que você toma uma decisão de qual material você vai colocar no copo, né? Como é que você apresenta esse copo, como é que uhum, você lida com o teu estresse, porque o copo não está ficando bonito como deveria ficar, você tem que correr e entregar o copo para uhum, amanhã, como é que você fica, como é que você reage quando a pessoa te olha torto, né, que está naquela situação que você tem que lidar com alguém que você não se dá bem. Então, assim, tudo que está uhum. fora do construir o copo são as suas soft skills, são as habilidades humanas, né? Eu acho que é aí que a gente peca demais, porque a gente, como história da humanidade mesmo, né, a gente passa, sei lá, tipo, 20 anos até mais aprendendo hard skill. A gente vai para a escola e a gente, cara, a gente praticamente Somente não isso. aprende nada. Então a gente não tem nenhum mecanismo de como é que eu faço isso. Quer dizer, como é Uhum, que eu mudo um hábito, como é que eu mudo um comportamento? Quer dizer, eu estou acostumada a lidar com essa situação desse jeito
e desse jeito não está funcionando mais. Como é que eu mudo esse hábito? A gente não tem essa bagagem, a gente não tem esse aprendizado. Tecnicamente, a gente sabe aprender. A gente sabe pegar por um livro, a gente sabe qual é o curso que a gente escolhe, a gente sabe o tempo que a gente tem que se dedicar para aprender. Tipo, vai aprender matemática, você sabe que você ficar o dia inteiro, no final do dia, você resolve a equação. Tem equações que vai levar mais que um dia, beleza. Você aprender bem. Mas eu falo assim, equação de segundo grau, um dia você aprende, sabe? Agora vai fazer uma integral, vai levar mais tempo. Mas você sabe, você tem os mecanismos para isso. Agora, se você tem uma fala agressiva, você precisa falar de uma maneira mais aberta, como é que faz? Vou ficar o dia inteiro treinando? É assim que funciona? Às Uhum. vezes, ou você é muito É. rígido e precisa ser mais flexível. Dá para treinar o dia inteiro, no dia seguinte você está mais flexível? Eu diria que não. Não é bem assim. É verdade, a soft skill ela exige muito mais uma construção, porque a gente tem que quebrar ou desaprender algumas coisas para depois construir essas novas. Porque, como você bem colocou, infelizmente a educação, pelo menos falando ainda Brasil, ainda é muito fraca. Tem alguns países, algumas escolas específicas que já vêm com um olhar para essas habilidades, mas no geral ainda é muito pequeno. E falando faculdade também, né, Nossa, eu continua conheço uma com. só que está trabalhando a parte de soft skill, mas assim, o pessoal chega para trabalhar, eu percebo, eu gosto muito do pessoal mais novo, que está começando a carreira, porque eu acho que eu impacto mais, né? Então, o Uhum. pessoal mais novinho chega para trabalhar e eles ficam Chega um esperando cru. muito que você chegam cruz e ficam esperando muito que você diga para eles tudo o que eles têm que fazer. Por quê? Porque você está acostumado na escola a ter todo o conteúdo. O professor te dá todo o conteúdo da prova, vai te fazer perguntas em cima daquele conteúdo, você está acostumado a dar respostas, e se o professor te perguntar algo fora do conteúdo, tu briga com ele e tu ainda vai na É. diretoria e ainda ganha. No dia a dia de trabalho, eles chegam assim, eles ficam pedindo tudo o que precisa, sei lá, para fazer a atividade que eles precisam fazer. E tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que você tem que ir lá perguntar para o cliente, que você tem que perguntar para a pessoa da outra área. Eles vêm para você, ai, tô precisando de tal coisa. Eu falo assim, tá, tu já foi perguntar para alguém? Eles estão esperando que você Sim, leve para ele. Aí você tem que sim. começar com que eles, explicando para eles que eles precisam explorar, que eles precisam ir atrás, que a gente não tem as Usar a respostas, criatividade também, né? Se permitir pensar, construir. Uhum. mas assim, uma dificuldade incrível de não ter tudo na mão para trabalhar. Não tem mesmo. Você vai ter que Uhum. aprender a buscar, né? E esse buscar, cara, é tudo soft skill. É você levantar e ir lá na mesa do Zezinho, na maior cara de pau, falar, Zezinho, estou precisando. E as pessoas que às vezes têm dificuldade de abordagem, né? De conversar com Uhum. uma outra pessoa, explicar o que ela está precisando, porque às vezes a pessoa não consegue verbalizar especificamente aquilo que ela precisa. Então, às Sim. vezes, ela precisa de uma coisa e ela pede outra coisa. Outra. E fica bravo que o outro não entendeu. Mas... O É. exemplo disso, numa das aulas, que eu falo assim, que às vezes eu estou com vontade de comer pizza, eu virei para o lado e falei assim, amor, você está com fome? Eu queria comer pizza. Mas eu virei e falei, amor, você está com fome? Por quê? Por que eu não fui direto na pizza? Daí que eu dou risada, que eu falei assim, olha como a gente vai dando a voltinha, porque você Uhum. não quer impor, porque eu como pizza o dia inteiro, se deixar. Mas eu não quero chegar e falar assim, putz, de novo pizza. Mas eu chegar e falar assim, olha, tô a fim de comer pizza, você quer? Não, eu chego e falo, você tá com fome? E a gente faz isso no dia a dia de trabalho. A gente não consegue, às vezes, identificar exatamente aquilo que a gente precisa. Acontece isso que você falou. Você vai, pede para outra pessoa outra coisa e fica Uhum. bravo porque ela te deu aquilo que você pediu. Não era isso que eu estava precisando, mas o que, que É. você pediu? Ou pede o que você não quer, mas não é específico naquilo que. Nossa, essa também acontece muito. E aí fica Ah, é frustrada. Em relação amorosa, então, nossa, é algo assim muito demais. recorrente. Uhum. Ah, e deixa eu dar um exemplo, que eu gosto muito do livro Claro, de comunicação não violenta, que inclusive eu vou recomendar no final, do já, Marshall, que já pode já pode anotar, recomendar comunicação durante, não não tem violenta. Esse problema, é exemplo, maravilhoso. ele é ótimo, que é o exemplo assim, a mulher queria, a esposa queria que o marido ficasse mais tempo em casa.
com ela e com as crianças, né? Aí ela vira e fala: amor, você está trabalhando muito, você trabalha demais, você devia trabalhar menos. Passa uma semana, ele fala: querida, me inscrevi no torneio de golfe. Tá certíssimo. Ela Tá não foi trabalhando específica. menos, tá. Tá trabalhando menos. Tá certinho. Mas não era isso que ela queria. Ela queria que ele ficasse em casa, né? Passasse um período com ela, com as crianças. Mas a gente faz isso direto. A gente tem dificuldade de perceber. Na verdade, ela não percebeu diretamente. Ela demorou para perceber. Depois que ele se inscreveu no torneio de golfe, aí que ela percebeu que não era isso que ela queria. Não era que ela queria que ele trabalhasse menos. O pedido dela era mais específico do que isso. Para ele realizar o pedido dela, sim, ele deveria trabalhar menos. Mas não era exatamente o que ela queria. E a gente faz isso direto, O direto. tempo todo. O tempo todo. É muito importante ter clareza. E já começa aí, eu acho que o primeiro ponto, eu falo muito sobre a questão do autoconhecimento, de olhar para dentro. Como que eu vou perguntar para o outro? Como que eu vou conseguir me comunicar bem externamente? Está uma confusão aqui dentro. Se nem eu sei o que eu quero, se eu, nem eu tenho muita clareza. Então, acho que o primeiro ponto é trabalhar É. aqui para conseguir trazer para fora. Eu sempre falo que a comunicação primeiro começa com você. Então, assim, todo o meu Uhum. trabalho, eu sempre começo primeiro você. Porque a pessoa já quer chegar lá no outro. Eu falo, não, começa com você. Calma. É sempre o primeiro passo é você, porque você precisa identificar isso. E sempre que a gente vai trabalhar o desenvolvimento de qualquer competência, de qualquer hábito novo, um comportamento novo, você tem que saber de onde você está partindo. Então, para mim, é sempre Sim. assim: minha primeira semana é sempre autoobservação. Começa a olhar. Como é que você está? O que, que você fala? O que, que você pensa? Assim, começa primeiro, assim, o que, que você fala para você mesmo? Porque a gente Uhum. tem um diálogo interno e às vezes a gente vai pensando que a gente quer uma coisa, a gente vai acreditando nisso, igual a mulher do golfe, né? Vai acreditando nisso e acaba pedindo errado. Então, assim, começa Uhum. primeiro o que você está dizendo para você mesmo, depois começa a identificar a tua necessidade, quer dizer, o que, que é o específico, começa a perceber como é que você fala, como é que você reage, que tipo de emoções acontecem. Né? Então, a pessoa que às vezes tem dificuldade de se colocar, por que, que você não está se colocando numa reunião? Ah, porque na hora que as pessoas começam a discutir, eu não quero que vire briga. Você pensou isso, né? Mas você Uhum. a primeira coisa que você diz para você mesmo e você já vai se fechando. E aí, aos poucos, você vai vendo qual que é o ponto que eu estou tendo mais dificuldade, quer dizer, observar eu mesma, como é que eu estou no dia a dia, como é que as coisas acontecem comigo, quer dizer, estou partindo Uhum. daqui, qual ponto eu vou trabalhar e o que, que eu espero, né? Onde é que eu quero chegar isso daqui? Sim. E cada O um que que tem não tá um, bem? O que que eu posso melhorar? Qual é a relação? O Qual que, que que é o te ponto? incomoda mais, né? O que te Uhum. incomoda mais? Para mim, assim, particularmente, normalmente o ponto que eu escolho para mim, Márcia, é o que eu tenho vergonha. Se eu olho para mim e falo, nossa, que vergonha que eu fiz desse jeito, esse é o ponto. Porque se eu passei vergonha de mim mesma, quando eu me olhei, Uhum. não tenho. O resto fica tudo para depois, porque se eu não posso ter vergonha das minhas próprias atitudes, e eu acho que isso Sim. muda muito de pessoa para pessoa, porque às vezes algo que é muito simples para uma pessoa, para outra pessoa é extremamente difícil. Então, é uma coisa que você não Uhum. pode comparar com ninguém, é a tua dificuldade, é o teu jeito, faz parte da tua história e trabalha aquilo e dê pulos de alegria se você levou uma semana para fazer uma mudancinha, porque às vezes aquilo é algo tão enraizado em você que você vai levar uma semana para fazer. Consegui dar um pequeno passo. É, a gente é assim. É, e tem que respeitar esse processo, que cada um tem o seu tempo, mas uma coisa que, para trazer assim como motivação, é que cada vez fica mais fácil. Cada vez que a gente Uhum. vai fazendo, vai ficando mais fácil, mais natural. Então, realmente é uma caminhada eterna, porque a gente A busca esse eterna. desenvolvimento Forever. contínuo, mas é algo que a gente consegue fazer com prazer se souber olhar dessa forma também. Né? Então, no lugar de olhar para nós mesmos como aquela autocrítica severa, de uma maneira que põe para baixo, de uma maneira destrutiva. Opa, espera aí, eu tenho sim que ter noção da realidade, como eu estou fazendo, ter essa consciência, mas
com compaixão, olhando com carinho. A Ai, gente que não faz isso com os generosidade. outros, por que que a gente faz isso com nós mesmos, né? Ah, eu sempre falo generosidade. A gente é muito É, duro com a gente mesmo. A gente, na hora é. que a gente vai se olhar, se autoavaliar, normalmente a gente se critica demais, assim. Eu tive uma Uhum, aluna, ai, acho que foi tipo o dia seguinte, assim, da primeira semana de autoobservação. Aí ela me mandou mensagem, assim, ela mandou um áudio, assim, bem acelerado. Ela falou, eu estava no parquinho brincando com meu filho, fui pegar as minhas coisas e a minha chave caiu. E eu fiquei brava comigo. Ela falou que ela ficou brigando com ela mesma, do tipo assim, você é muito desorganizada, não adianta você tentar fazer mil coisas ao mesmo tempo, você sabia que você ia perder essa chave, por que que você fez isso? Ela parou, ela falou assim, caramba, o que eu estou fazendo? Eu devia estar procurando a chave, eu estou uhum, brigando comigo, né? Ela falou assim, se eu faço isso comigo, será que eu faço isso com os outros também? E ela ficou meio em choque, assim, que ela falou, como que eu fiz isso? Eu falei, você já devia fazer isso há muito tempo, só que agora você começou a se ligar, e ela falou assim, mas por que que eu fui tão severa se eu só perdi uma chave? Uma uhum. coisa tão simples e ainda mais criança. Lógico que você vai perder a chave. Mas perdeu muito tempo e muita energia, que eu acho que a gente joga muita energia fora, que você devia estar usando para procurar a chave. Sim. Não, e fora a pressão, né? Carregar isso tudo, nossa, é muito cansativo. Por uma É, chave. exatamente. E se faz com a chave, faz com outras coisas também. E uma coisa que está muito ligada também com o meu trabalho, que é resolução de conflitos, também ligada à comunicação, é na hora que você vê um problema, uma situação, poxa, se a gente ficar focando só no problema, é muito desgastante. Mesmo que seja algo mais complexo, algo mais. Você tem que focar na solução, tem que pensar fora da caixa, tem que ver se precisa de ajuda de alguém, ir para ação de uma maneira que vai realmente melhorar aquela situação e não ficar remoendo, se fechando, que aquilo só piora, vai desgastando e a gente vê hoje como muita coisa ligada a questões mentais vem também disso, da forma Nossa, como nós tratamos nós mesmos, aquela vozinha interna. eu dou o exemplo do copo, que assim, gente, o copo quebrou. O copo era de vidro, caiu, quebrou. A gente pode ficar discutindo por que o copo quebrou, o que aconteceu, o copo quebrou, quem colocou o copo na beirada, quem derrubou o copo, por que que tá desse jeito? Ou a gente pode pensar, o que que a gente pode fazer para não quebrar outro copo? Quando eu fico Exatamente. pensando por que que o copo quebrou, o que que aconteceu, quem derrubou o copo, eu tenho um mindset negativo de buscar erro, de buscar culpado. Quando eu vou falar o que que eu posso fazer para que não quebre outro copo, eu também visito o passado, porque eu vou ter que buscar, né, o que levou esse copo a cair, mas eu Uhum. busco com viés de aprendizado. Quer dizer, como é que eu faço para que isso não aconteça de novo? Sim. Né? É um mindset de crescimento, é um mindset de Uhum. abertura. Gente, é outra reunião. Eu entrava direto em Outra. reuniões assim, a galera às vezes já falava, copo quebrou, e aí? Não vamos quebrar outro É, copo? O clima é exatamente. completamente diferente. Você sai de um clima negativo, pesado, para um clima positivo, para um clima de aprendizado, né? De galera, não vamos deixar quebrar o próximo copo, vamos embora. É outro gás, é É. outro clima. E você sai do olhar de culpa, de ficar apontando Uhum. dedos e começa autorresponsabilidade. Qual é? O que que a gente pode fazer, tanto individualmente como equipe, para que daqui para frente seja diferente, né? Então começa a trazer soluções muito mais construtivas do que ficar ali Nossa, um dia ou mais, né? Porque a gente vê que tem conflito que meses, anos, para saber quem é culpado e que não vai levar a lugar e não nenhum. interessa nada saber, porque às vezes Nada. o que acontece muito é que às vezes a pessoa ela erra não por negligência, alguma coisa assim acontece, mas é tão raro. Eu peguei assim pouquíssimas vezes que a pessoa errou por negligência, por maldade eu nunca peguei, tá? Mas por Uhum. negligência, mas assim, na maioria das vezes, o erro acontece porque está faltando alguma coisa para aquela pessoa. Ou falta um conhecimento, ou é uma situação que ela não sabe lidar direito. Então você tem que trabalhar com aquilo construtivo, porque você também um dia passou por aquilo, você também não sabia É. fazer as coisas. Então, assim, às vezes ela vai errar na melhor das intenções. Então, eu sempre Uhum. deixei meus times. Minha primeira regra era peça desculpas, não peça permissão. Eu falava, galera, se vier toda hora pedir, vocês já sabem que eu vou ignorar, vocês têm que ir fazendo as coisas.
E aí eu falei assim, Uhum. quando der alguma coisa errada, eu quero saber uma coisa. O que que você pensou quando você foi fazer? Eu queria saber o cenário da pessoa, quer dizer, o que ela conseguiu enxergar, né, naquele momento que ela decidiu e quais os critérios que ela tomou para aquela decisão. Ah, eu fiquei pensando no prazo, então por conta do prazo eu pensei assim, assim, assado. Ah, eu pensei que esse Uhum. tipo de solução ia dar mais certo por causa disso, disso, daquilo. Aí quando eu parava para olhar os critérios, muitas vezes eu falava assim, cara, dentro do que você conhece, dentro do cenário que você enxergou, putz, você tomou uma ótima solução. Deu errado pra caramba, mas dentro daquele contexto, Fazia porque sentido. pra caramba, pra Uhum. caramba. Só que às vezes eu estimulava a pessoa, ó, você não enxergou isso aqui. Nossa, eu não pensei por esse lado. Ou tipo, esse conhecimento às vezes a pessoa não tinha. Então, assim, aí você vai vendo o que que ela precisa trabalhar e ela mesma vai percebendo, e aquilo não fica sendo mais um erro pesado, mas assim, dentro do contexto. E ajuda muito a pessoa a pensar. Porque como eu queria saber os Uhum. critérios, eu falei assim, me conta, nada de sair fazendo. Eu quero que você me traga bonitinho como era o cenário, quais os critérios que você pensou e o que que você achou que fosse acontecer. Porque se não viesse sem critério, eu falava, saiu fazendo, né? É para dar porcaria mesmo. Uhum. Aí É trabalhar verdade. com civilidade, né? Com certeza, isso vem da educação também, que antes você estava falando que nós não somos ensinados a refletir, a realmente pensar, mal e mal pode questionar o professor, dependendo do contexto, você tem que fundamentar muito bem e olha lá, e eu lembro, marcou muito uma cena que eu tive um professor que ele era mais fora da caixa, então ele realmente fazia, instigava, e ele falava assim, eu fiz direito, né, minha formação é direito, então mais fechado e tradicional ainda. Nossa, E ele falou assim, pediu para uma colega minha e falou: "Tá, qual é a sua opinião sobre isso?". "Ah, mas o doutrinador tal, o outro doutrinador tal, porque tem a lei tal", e dele: "Tudo bem, eu sei tudo isso, eu quero saber a sua opinião". E deu tilt, assim, aquela minha colega ela não conseguia, ela não, sabe, não sei, porque eu estou aqui para reproduzir o que outros falaram, eu não consegui ligar e tirar a minha conclusão sobre isso. E aquilo me chocou muito, porque ela era uma pessoa inteligente, mas sim, que sim, sim, usava sim. só nessa linha E de aí eu não aquela tenho o suficiente para dar minha opinião, ou eu não, sabe? E diminuía. porque é aquela inteligência muito intelectual, né? É aquela coisa de você armazenar, né? Quase o decoreba, né? E o fora da É, caixa você tem uma coisa aqui, você tem outra coisa aqui, e você liga sim, essas duas coisas, que às vezes você fala assim, sim. nossa, não tem nada a ver. É a Uhum, minha válvula de escape, por exemplo, essas coisas de arte, essas coisas que eu vejo que justamente me tira da caixa de história, que eu sou uhum, vidrada, me tira do dia a dia, mas de repente eu conecto uma batalha, eu gosto de batalha, a guerra não sei do que lá, com o problema que eu estou resolvendo. Eu falo, nossa, colou. uhum. Mas por quê? Porque a tua cabeça saiu, né? Agora, se você fica ali preso no script, cara, quer dizer, é aquilo que é o único caminho que eu sei, né? Você vai sempre por caminhos conhecidos, né? Você nunca vai resolver problemas Uhum. desconhecidos, você continua resolvendo os problemas que você já sabe É, resolver. E a nossa escola, a nossa formação é essa, né? São sempre problemas sim. conhecidos com respostas conhecidas. Vou replicar o que já deu certo no passado, porque vai dar certo de novo. Quando não, tem muitas variáveis aí no meio. E ainda mais É, falando o de ser mundo é humano, muito né? Cada diferente, um né? Não reage vem prontinho. exatamente, cada um reage de uma forma diferente. Eu terminei recentemente um livro que é Porque os generalistas Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. Eu achei sensacional, me Tranquilo. tirou assim. Ainda mais hoje em dia, que a gente fala tanto de você tem que ir no nicho do nicho do nicho do nicho do nicho do nicho, da ponta, e não falar só daquilo, né? Ainda mais no online, nossa, como as pessoas batem nessa tecla. E no livro ele também fala, isso tem o seu poder, nós precisamos Sim, dos sim, com especialistas. certeza. Então, eu preciso de um médico que faz cirurgia de coração e que seja muito bom naquilo, que seja uma médica com anos de experiência. Eu preciso disso. Mas não é que todo mundo tem que ser assim. E a gente precisa ligar os pontos. Quando você foi falando de ligar os pontos, é muito isso. Quanto mais curiosidade nós tivermos, quanto mais nós conseguirmos usar a nossa história, a nossa bagagem. Eu fui tenista de alta competição. Nossa, eu levo muito isso dentro das mentorias que Nossa, eu dou, demais. dentro da profissional que eu sou, porque
eu sou isso, eu levo realmente, está enraizado em mim de uma forma positiva, consegui ressignificar muita coisa. Então, assim, esse livro eu indico, é um livro que Ah, traz um olhar maravilhoso. e fala disso de resolver problemas, trazendo pessoas de diferentes áreas, trazendo a Aham, multidisciplinaridade, trazendo pessoas que não são especialistas. E ele traz exemplos práticos onde os especialistas chegaram numa parede, num beco sem saída, e foram pessoas de outras áreas que conseguiram despertar é. ali um clique. E depois que despertou, vem o especialista de novo, ele vai continuar e ele vai Sim, sim, aprofundar. sim, sim. É Então eu porque achei você muito bacana. perde a visão sistêmica, né? Você acaba entendendo só daquele pedaço e muitas vezes a solução do problema não está ali dentro. A solução do problema às Sim. vezes ela vem de fora, né, Uhum. daquilo. Eu vi um exemplo outro dia no livro tô lendo o livro do Foco do Goleman, tipo, que eu devia ter lido há 1000 anos Sim, atrás, agora, cara, é muito livro para a gente ler, mas estou lendo o Foco. verdade. E ele fala um É uma exemplo lista sobre essa interminável, questão eu tenho a minha também. determinada. Essa questão da visão mais restrita, né, a mais especialista em relação à visão mais ampla, então, por exemplo, se você está numa cidade que você está no engarrafamento de trânsito e aquele trânsito não flui, você olha para o lado, você está vendo aquele pedaço, você está passando naquele pedaço todo dia. Você fala, nossa, mas tem que colocar mais umas 2 pistas aqui. Não dá, tem que alargar essa rua, não tem condição. Se você pensar um pouquinho mais, você vai falar assim, nossa, mas precisa de transporte público. Agora, quem tem a visão sistêmica maior vai falar, putz, olha o mapa da cidade. A maior parte dos empregos estão concentrados naquela região. As pessoas têm que ir das casas delas até lá. Então, talvez eu tenha que pegar e fazer um outro tipo de zoneamento, onde eu consiga trazer as empresas mais espalhadas, e não, ele deu o exemplo tipo da Faria Lima, Berrini lá em São Paulo, por exemplo, porque todo mundo vai para lá. Aí agora eu estou vendo a reportagem que estão, acho que em Tatuapé, se eu não me engano, para tentar Eu desafogar. vi. Então, Uhum. não é um negócio que você está ali dentro que você vai conseguir resolver. Então, você tem que ter urbanistas, não é uma coisa só de tráfego. Tem a ver também com o dia a dia das pessoas, quer dizer, mesmo que vá todo mundo para o mesmo lugar, ou se concentre em algumas áreas, o que as pessoas fazem no dia a dia? Ah, elas costumam sair do trabalho, passar no supermercado, ou ir para uma academia, ou ir para uma aula de inglês. Eu tenho isso próximo do trabalho, de forma que algumas pessoas façam aquilo ali e algumas pessoas façam no bairro delas, assim eu consigo espalhar o horário de pico, quer dizer, eu posso ir no Uhum. supermercado do lado do trabalho, ou eu posso ir na escola de inglês, eu posso ir na farmácia, e esses bairros, tipo a região da Faria Lima, não tem nada disso, tem muito pouco, então as pessoas chegam juntas e saem juntas, porque elas vão lá fazer Fazem. uma única coisa, né? Elas vão lá trabalhar. Então, assim, você tem que sair dessa coisa mais fechadinha, né, da nossa visão menor, para uma visão maior e sistêmica, né? Ele fala, a gente tem muita dificuldade, naturalmente. No trabalho que eu já fiz disso, que foi muito curioso de você assim sair da caixa, né? Eu comecei a trazer profissionais que não eram da área de TI para dentro de TI. No começo a galera falou: "Você é doida?" Eu falei: "Ah, isso é comigo mesmo. Eu vou testar os negócios." Aí Sim. eu lembro que eu trouxe uma pessoa que ela era, deixa eu lembrar a função dela, acho que ela era de agilidade, se eu não me engano, alguma coisa assim. Mas ela trabalhava numa outra empresa, né, comprando o sistema. Então ela era tipo cliente da área de TI. Então ela olhava o que a gente desenvolvia com outro olhar. Eu trouxe uma Uhum. pessoa que ela era trabalhava no cliente, ela era formada em corte e costura. Ela era formada em moda. Uhum. Então, ela trabalhou muito tempo dentro de empresas de moda que consumiam software. E ela começou a gostar da área de TI, começou a gostar da especificação de requisitos, que é quando você detalha qual é a necessidade do cliente. Aí eu trouxe ela para ser requisito da gente mesmo. Eu falei assim, cara, ela Uhum. tinha um olhar, eu falei assim, você olha o outro lado do balcão, porque ela já foi consumidora do sistema. É completamente Sim. diferente. Trouxe para o pessoal que faz interface mobile uma pessoa formada em história para ajudar a desenhar sistema, usabilidade, essas coisas. Não adianta a gente Uhum. ter isso aí, é comportamento. Aí eu trouxe pessoa de história. E eu ia trazendo gente de áreas muito diferentes, mas que gostavam de TI. Normalmente, programação é mais difícil, né, por conta da formação, mas teste, requisitos, habilidade, você trazer gente de outras áreas, cara, eles são Abre consumidores muito. de TI.
Não, testador, eu adorava trazer testador fora da área. Adorava, porque Uhum. testador é um bicho curioso e crica, detalhista. Aí, E só vai que apontar coisas que os outros muitas vezes podiam falar: "Ah, mas isso não é nada demais", ou "Ah, isso aqui pode passar". cara, testador eu cansava de trazer de outra área, porque tinha que ter essas duas habilidades. Você tinha que ser, conseguir enxergar o cenário todo, né? Ser muito curioso, o testador tem que perguntar pra caramba, né? De como é que é isso? Por que assim? Uhum. Por que assado? Como é que funciona? Não sei o quê. Colar as pontas, não precisa ter formação de TI. E aí você põe junto com a galera, dá uma bagunça no começo, e depois Sim. eles se entendem e funciona super bem. Você vai gostar do livro, porque o livro fala muito disso, dessa troca, assim, de diferentes áreas e como isso enriquece para Nossa, resolução de demais. conflitos, para tornar ali resultados, pensar realmente fora da caixa. E uma Isso coisa aí, que do dia a você dia. fala bastante, Márcia, é sobre os 3 Qs, né, a regra. Conta um pouquinho sobre isso. Ah, essa regra não é minha, não. Já é uma coisa bem difundida e eu gosto muito porque eu sempre acabo usando muito com o pessoal, né? O QI, o Q e o Uhum, QA, os três Qs. O QI é o quociente de intelecto. É a parte técnica mesmo sua, é a sua inteligência mesmo, é aquilo que você usa para fazer. O que é a tua inteligência emocional? Quer dizer, como é que você faz a tua gestão do tempo? Você sabe que você nunca vai ter tempo para fazer tudo que tem no seu dia, como é que você prioriza, por onde você começa, o que você dá mais atenção, menos atenção. A tua uhum, gestão emocional, quer dizer, eu tenho que entregar correndo, já vi muita gente boa travando por conta da pressão de ter que fazer coisa correndo, ou a pressão de uhum. ter que fazer algo muito complexo. Nossa, se eu errar isso aqui, o cliente vai perder muito dinheiro. Eu trabalhei em empresa que fazia sistema bancário, então imagina os milhões que iam quando você errava alguma coisa. Então, às vezes a pessoa travava dependendo da criticidade daquilo que ela estava mexendo, né? Como é Uhum. que você conversa com as pessoas, como é que você se comporta, como é que você negocia, como é que você pondera, como é que você faz um conflito bom de ideias, que não vira um confronto, né? Tudo isso Como que é lida o com nosso papel. imprevistos, que a gente sabe que Ah, acontece todo imprevisto. dia. Galera de TI tem uma dificuldade incrível com imprevisto, porque é uma galera que gosta de tudo muito certinho, sabe? Então, assim, era uma Ter das principais controle, né. coisas, controle pra caramba. Então, uma das principais coisas que eu trabalhava com eles era não caiu o mundo, tipo, só furou o pneu, a gente Sim. troca, vai dar um jeito. E o QA é o quociente de adaptação, quer dizer, como é que você se adapta a uma situação nova? Né? O teu cenário mudou. Como é que você constata Uhum, que o cenário mudou? O que, que eu preciso nesse novo cenário? O que eu já tenho nesse novo cenário? Como é que eu boto isso para rodar e que isso passe a ser um novo cenário? Porque o flexível, ele faz tudo isso e volta para onde ele estava. O adaptável, não. Eu embarco nessa nova. uhum. Eu gosto muito de adaptação, de usar um exemplo da pandemia, que são os restaurantes quando fechou. Todo mundo lembra dessa época, o caos que foi, né? O restaurante Sim. fechado e a gente precisava comer, né? Eu que não cozinho acompanhei muito esse cenário dramático para mim, né? E aí é que a gente falava, ah, mas põe, contrata um iFood e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo o dono do restaurante. Por quê? Porque ele está acostumado com um determinado sistema ali dentro. Então, imagina, antes, como é que era o meu pedido? Eu tinha um sistema interno em que o garçom pedia, às vezes era papelzinho, às vezes já era digital mesmo, e esse sistema vai para dentro para a cozinha. Agora não, agora vem do iFood, eu tenho que integrar esses sistemas, né? Eu tenho que aprender a usar Uhum. o sistema do iFood. Beleza, consegui o pedido do cliente. Tá, mas todo o meu cardápio consegue? Não, peraí, mas eu faço arroz com feijão. Aí o feijão vai tornar em cima do arroz. Meu cliente que quer o arroz em cima do feijão. Como é que eu faço? Como é que eu ponho isso? Vai chegar quente para o cliente? Não Uhum. vai? Como é que eu vou fazer? Quer dizer, às vezes o cara tem que reduzir o cardápio dele para alguma coisa que ele consiga entregar. Quer dizer, eu vou ter que ter embalagens diferentes, eu uso a mesma embalagem. Tá, arroz com feijão não vai dar, vou ter que fazer outro tipo de comida para chegar com a qualidade no cliente. Qual que é o raio de distância que eu vou atender? Porque se chegar frio, o cliente não compra mais de mim, eu vou perder o cliente, então ele tem que Uhum. pensar no raio de atendimento. Como é que eu vou saber se o cliente gostou? Porque antes o garçom passava e falava: E aí, senhora, tudo bem com a comida? Veio tudo certinho? Como é que eu vou saber agora? Então, não é uma coisa tão simples quanto incluir o delivery.
ele tem que mudar todo um processo dele para conseguir. Uhum. Então, quer dizer, o que que eu preciso alterar, né? O que que eu já tenho, quer dizer, que pratos eu tenho que eu consigo entregar. Eu tenho que testar embalagens muito rápidas que funcionam para esse tipo de comida. Eu tenho que treinar a minha galera muito bem. Então, quem conseguiu fazer essa adaptação, quer dizer, você tem que aprender a restringir, né? Vou fazer o restaurante inteiro? Não. Dessa vez vai ser 3 pratos, que esses 3 eu sei que eu consigo. Como é que eu faço E para tem um período atingir? de teste também, né? Tá funcionando aquilo que eu tinha feito como previsão? Não tá? Vamos. Como é que eu vou saber se o feijão entornou em cima do arroz do cliente? Como Sim. é que eu vou saber que a embalagem ficou direitinho? Como é que eu vou interagir com esse cliente? Como é que eu vou testar isso, né? Até você conseguir falar, beleza, isso aqui eu vou levar para frente, não. E aí eu vi muito restaurante conseguindo se adaptar, né? Do tipo, reduzindo o cardápio, reduzindo o raio de entrega. Depois que acabou a pandemia, tem muito restaurante conseguindo fazer as duas coisas. E ele Uhum. amplia, ele consegue ter o restaurante físico e consegue ter o restaurante delivery, né? Então, assim, esse cara, ele ampliou o que ele tinha antes da pandemia. Agora, aquele que ficou ali, não aceitou a mudança, demorou para aderir, ou quando aderiu, tentou fazer o melhor possível, também não conseguiu, né? Então, às vezes, você tem que adaptar e falar, olha, vai ser o que eu consigo fazer nas condições que eu tenho, né? E aos Uhum. poucos você vai, mas entender que essa é a sua nova realidade. Não adianta você ficar batendo na adaptabilidade, querer mudar a realidade ela é essa. O cenário mudou e tu não vai mudar o cenário. O que vai mudar é como você vai agir nesse novo cenário. Novo cenário. O que que eu preciso aprender? O que que eu preciso desenvolver para ser uma profissional melhor nesse contexto, para ser uma pessoa melhor, porque a pandemia pegou todos, tudo, né? Não só a questão profissional, como as Para relações. todo mundo. Quantos casamentos terminaram? Quantas famílias passando por coisas. Então, assim, realmente é preciso olhar e analisar o que que eu posso fazer para ir num caminho que eu gostaria, porque da forma como está sendo, não tá bom. E eu não consigo mexer na pandemia, ou Você seja, não é vai algo mudar, externo, é algo que eu não não vai mudar. controlo. E hoje o que ficou, que eu estou acompanhando o pessoal agora, por exemplo, eu não voltei, eu fiquei home office, né? Mas as Uhum, empresas muitas vezes estão fazendo híbrido, né? Então aí a galera está naquela agora tentando se adaptar. O que que eu faço em casa? O que que eu vou para a empresa? Porque realmente a maioria, principalmente na área de TI, eles não querem mais voltar para o escritório. A maioria está em casa, mas nem tudo é bom você estar em casa. Então eles uhum, estão nessa adaptação, quer dizer, o que que eu mantenho, qual que é o discernimento que eu tenho agora, não é 8, não é 80, né? Que tipo de coisa eu preciso estar presencial, que tipo de coisa eu preciso ficar, eu posso continuar em uhum. casa. Então, é a nova adaptação agora, de novo, É, né? E aprender tudo, né? É outro aprendizado agora, é outro mundo. verdade. E nesse contexto, eu vi muitas pessoas fazendo o que você trouxe, que é uma pessoa flexível. Ela se adaptou, então empresas se adaptaram, mas já voltaram como se nada tivesse acontecido. Não, Nossa, não aproveitaram nenhum não, aprendizado desse período. Então, assim, vários. Eu conheço empresas me onde dá os agonia. funcionários falaram: pelo menos um dia por semana ou dois, me deixa trabalhar de casa, que eu consigo mostrar minha produtividade para Cara, isso parece que não vai influenciar. esqueceram, E eles não. Vai, parece vai que voltar esqueceram todo mundo, tudo. obrigou todo mundo, né? Tipo, a gente tem uma pancada de coisa boa para você ficar em casa, né? E é o Uhum. flexível, assim, ele cedeu naquele momento, mas agora a Tá volta é voltando. exatamente como estava, e você tem que voltar num passado que não existe mais. Porque o que que acontece com essas empresas hoje? Na real, a galera está procurando emprego, vai tentar trocar assim que possível. Porque Eu- experimentou algo diferente, Nossa, viu que era possível. E ainda mais falando de grandes centros ou pessoas que imagina. moram um pouco longe do trabalho. Nossa, é o tempo de ir e vir que a pessoa conseguia lavar roupa, arrumar a comida, Aham. conseguia cuidar do filho um pouco antes de ir para o trabalho. É um tempo Não, de qualidade que a empresa precisa levar em consideração, e a né? quantidade de gente que foi morar em cidade pequena por conta da qualidade de vida, eu incentivava tanto, eu É, falava, muda, pega tuas coisas e é. vai para a cidadezinha pequena para poder criar os filhos de uma maneira diferente do que a gente que está numa cidade Uhum. grande. Isso tudo, Ale, falando da parte mais
digamos, hard da coisa, né? A parte mais tangível. Agora, tem um lado intangível, que eu acho que é grave, que é a questão da confiança. Por que que durante a pandemia você confiou que a pessoa conseguia trabalhar em casa e agora não? Então, assim, os que me procuraram, eles estavam muito doídos pela questão da confiança. Poxa vida, até 6 meses atrás confiava em mim, agora tem que estar debaixo do olho para confiar em mim. E teve gente que escuta isso mesmo, não, eu quero te ver aqui no trabalho. Eu estava trabalhando Sim. normal. Então, isso são coisas que você não consegue mensurar, mas que agridem demais as pessoas. E elas não falam sobre isso que é o pior. Eu vejo Não, muito só dentro fala, do meu partiu, vai trabalho, embora, ela ou sai do partiu. trabalho, ou às vezes a própria empresa demite sem explicar exatamente o motivo, então fica aquela coisa nebulosa ali que ninguém entendeu muito bem. Então é uma falha na comunicação muito grande, é uma falha na hora de dar e receber feedback, é uma falha, e isso vai criando buracos, assim, gaps gigantes, E a maneira como gigantes. você avalia o profissional, né? Quer dizer, ele tem que estar o tempo todo presente ali, exatamente naquele horário, daquele jeito, ele tem que entregar o trabalho. Uhum. Como mensurar essa qualidade? Exatamente. Como é que você mensura isso? Quer dizer, tem que ser das 8 às 6 mesmo? Você quer ver ele? Porque eu falo assim, quem enrola, enrola presencial, numa boa. Quem quer enrolar, tranquilaço, enrola em qualquer um dos dois. Quem quer trabalhar, trabalha em qualquer um dos dois. Tem gente que trabalha bem presencial, não bem em casa. Enroladores Uhum, são ótimos nos dois ambientes também. Então, é o uhum, meio que me engana que eu gosto. Se você acha sim, que ele está debaixo do teu nariz, ele está trabalhando. Não tá, uhum, é né? verdade. Então, assim, É por tem que isso que tem que pensar em como é que adaptar e você entender o avalia o profissional. contexto. Exatamente. E como também é o perfil de cada profissional, porque tem gente que não, eu não consegui render bem em casa, porque eu tenho filhos, eu não É, consigo, não tenho espaço é. suficiente, eu não. Aí Nossa, tudo teve bem. muito. Teve muita gente assim. Teve muita Uhum, gente assim. Na época eu trabalhava numa empresa, a gente às vezes liberava, tipo, para a pessoa ir uma vez por semana, 2 vezes por semana, na época que a pandemia estava mais tranquila, a gente liberava, tipo assim, 10 profissionais no máximo, cada um sentado num lugar, que eram casos assim, que a pessoa falou assim, eu sim, não consigo render casa. Né? Então, uhum, assim, então vai para o escritório, a gente tinha a planilha toda arrumadinha, quem pode ir, como, para poder socorrer essas pessoas que queriam o presencial. Então, assim, eu acho que tem essa questão de você conhecer a pessoa, não passa nunca do líder conhecer bem o profissional que ele tem, para saber o que está acontecendo com ele, como é que você ajuda o profissional naquele momento. E cada um é de um jeito. sim. Não tem receitinha de bolo. Exatamente. É verdade. Tem que saber realmente adaptar ao contexto, às pessoas e as soft skills, elas vêm como habilidades nesse sentido, a gente conseguir lidar com esses pontos. O que mais que você pode partilhar aqui, Márcia, em relação às soft skills, em relação a essa dificuldade que as pessoas têm, como melhorar? A pessoa está escutando a gente falar, ok, identifiquei que eu tenho pontos a melhorar, por onde eu começo? Olha, eu gosto de montar, eu sempre trabalho com algumas que eu falo, meu, faz pelo menos isso, porque às vezes o pessoal Uhum, começa a ir para algumas que são mais elaboradas, tipo, ai, liderança, não, comece pelo básico, vai pelo beabazinho, que todo mundo precisa, que sem ela você não vai sobreviver. O que eu falo assim, a hard skill não garante seu emprego. O que vai uhum, garantir é a junção das duas. Então começa com comunicação, você precisa conseguir expressar as suas ideias claramente, de uma maneira que gere abertura, não que feche o diálogo, nem que gere defensiva do outro lado. Faça a sua uhum, gestão de tempo, a sua gestão emocional, principalmente, né? Você conseguir pressão, conseguir ter que fazer as coisas que você está com medo de fazer, às vezes não é pressão, né? Às vezes a gente não confia direito na gente. Eu já vi muita gente ter habilidades técnicas fantásticas, mas que começa a ficar, meu Deus, eu não vou conseguir, vai dar, eu não dou conta, e vai afundando. A escuta, autoconfiança. a autoconfiança. A escuta, isso é uma gestão emocional, né? A escuta de você conseguir entender o outro e você conseguir fazer as perguntas certas para o outro, você saber e buscar, porque a mesma dificuldade que você tem de explicar, que você tem de ser específico, o outro também tem. Então, à medida que você vai escutando, né, aquela coisa de o que você quis dizer foi isso, 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 isso. Uhum.
peraí, não foi bem isso que eu quis dizer. Uhum. Porque a gente se embanana para falar, a pessoa também se embanana para falar. Então, aprender a lidar com essa escuta, como é que você faz isso? Feedback, por favor, aprender a fazer feedback de maneira decente, que eu acho que a grande maioria que a gente falha pra caramba é o feedback, saber Feedback. colocar a coisa, falar assim, feedback é uma questão de generosidade. Você está ajudando a pessoa, você não está expondo aquilo que não está bom, Uhum. não é isso, né? Você tem que conseguir ajudar a pessoa, né? E adaptabilidade que a gente já falou. Então, fazendo esse pacotinho, que é um pacotinho básico, né? É que a comunicação, na verdade, eu coloco a comunicação escrita e feedback num balaio só, porque não tem comunicação sem escuta e não tem sem feedback. Você vai ter que esses três, para mim, faz parte de um balaio só. Você vai trabalhar eles de maneira diferente, mas você tem que ter eles juntos, né? Você não vai se Uhum. comunicar bem se você não escuta bem, né? E como é que É, você recebe o feedback, como é que você dá o feedback? Esse balaio tem que estar junto, né? Aí gestão emocional, gestão de tempo e adaptabilidade. Fechou, depois perfeito. você vai para o resto, porque isso aqui é para qualquer profissional, É. em qualquer área. E ouso dizer que isso é um divisor de águas para todas as áreas da vida também, não só Todas as áreas da vida. em relação à carreira. Porque desde que eu comecei a trabalhar com isso, me aprofundar mais, eu percebi que a minha vida trouxe uma leveza, uma forma de É viver outra, né? completamente diferente. A outra. E É várias outra. pessoas me perguntam, devem perguntar para você também, como é que você consegue estar sorrindo, lidando com tanto problema? Como é que você consegue estar assim, Treino. tranquila? Eu falei, É porque treino, é uma gente. escolha, é um estilo de vida. Eu não estou simplesmente pegando técnicas e utilizando aqui. Não, eu escolhi isso para minha vida. E isso vale para o meu casamento, isso vale para todas as minhas relações e também para minha carreira. Não, e às vezes são coisas simples que a gente não percebe que a gente está Uhum. sendo agressivo, que a gente está fechando o outro. Então, às vezes, são pequenas mudanças que eu gosto de colocar assim, bem no comecinho, eu falo assim, olha, faz só isso aqui, você já É. vai ver como muda pra caramba. Então, eu falo assim, não usa termos, assim, faz só essa semana, só para você ver como muda. Não usa termos nada, sempre, tudo, nunca. Esses termos você tem que tentar tirar do teu vocabulário, porque quando você vira para alguém e fala assim, nada está funcionando, nada está certo, nada está indo bem, você está dizendo que a pessoa é um completo incompetente. Quando você vira numa Uhum. reunião e fala assim, nada está funcionando, você falou para 10 pessoas que eles são completos incompetentes. Não espere que essas pessoas vão estar abertas a conversar com você. Cara, essas pessoas, assim, se elas não se. Ou elas podem se calar por dentro, elas estão blasfemando Uhum. e vai ter gente que vai vir para cima, né? Então você fala assim, não é nada está funcionando, você fala assim, olha, isto não está funcionando. Seja específico. Exatamente. Sempre dá errado, sempre acontece problema. Olha, semana passada aconteceu um problema, semana retrasada aconteceu um problema. Troca esse vocabulário. Se você não consegue lembrar exatamente os pontos, eu falo, usa um artifício, tipo, esta semana não tá bom, quase sempre, o quase nunca, na maioria das vezes, tenta pelo menos aliviar. Mas eu já Uhum. testei isso com várias pessoas que tinham muito esse vocabulário. Eu falei assim, só isso, uma semana, para você ver como as pessoas passam a conversar com você, ao invés de bater em Completamente. você de volta. É muito Você demonstra simples. abertura, você demonstra que você não está indo com os dois pés na cabeça da pessoa, você está só tentando entender um pouquinho mais ali, o que, que E às aconteceu. vezes, e às vezes a pessoa usa esse vocabulário porque ela quer ser enfática, né? Tipo assim, nada está funcionando, ela quer chocar. Você não está chocando, você está chamando todo mundo de incompetente, você vai apanhar Tá de volta. afastando. Você está afastando, você está indo para um caminho de que as pessoas não querem mais conversar com você, Uhum. né? Porque aí a pessoa recebe aquele feedback de que ela é muito grossa. Nossa, mas eu não falei nada de grosseiro. Você só falou que nada está funcionando. E às vezes não é somente o que fala, a mensagem em si, mas é a expressão, a forma como a gente. Aham. Tem muitas pessoas. Nossa, falam que eu Nossa, sou mal educada, tá reto, olhando para baixo, com a cara fechada, que parece que caiu o mundo. Todos os dias, quem que vai chegar perto? Parece que você vai dar um coice a alguém. Então, você tem que tomar cuidado. Né? Por que será? Se questionar, será que eu estou fazendo alguma coisa que está passando essa impressão? No lugar de falar, eu não sou assim e já querer, já tentar se defender. sim, o que eu costumo falar é para a pessoa fazer uma autoobservação que demora um pouquinho para treinar, mas é como se você tivesse aqui, tipo, eu tô falando com você aqui, tem uma Márcia aqui em cima olhando
A Márcia. Eu falei assim, a Uhum. Márcia que vive a vida e a Sim. Márcia que gerencia a vida. A que gerencia a vida da Márcia que vive a vida, ela está observando essas coisas. Isso você vai treinando. E à medida que você vai Sim. treinando, você percebe que, putz, o jeito que eu falei não foi legal. A frase, ela tá certinha, ela tá bonita. A frase não tem problema nenhum. Mas a maneira com Sim. que você falou, O tom de assim, voz. a Uhum. expressão, o olhar, muda todo o contexto. O que era Sim. para ser uma coisa legal acabou virando um inferno. O que era para ser um comentário direto, né, acabou sendo uma coisa agressiva, né? Uhum. Então, é conseguir fazer Exatamente. essa dissociação com o tempo você vai treinando e você vai observando como as pessoas te observam, né? Como é que seria ouvir isso da tua boca? Não, e é um exercício desafiador, porque a gente Desafiador. começa a identificar a nossa sombra, digamos assim, em pontos que a gente não gosta ou até tem vergonha em algumas situações. Esse é aquele que eu falo, nossa, eu não fiz É, isso. Isso, mas esse é o é ponto assim, que maravilhoso, eu trabalho porque enquanto imediatamente. Se eu fiquei tá. com vergonha, Aí é é um horrível, alerta ali. é Mas é horrível, e a que gente é faz. muito desafiador, só que de uma forma boa, na verdade, porque enquanto a gente está negando que aquilo existe, ou que a gente é assim, ou que a gente fez assim, ou que tá num lugar que a gente não pode melhorar. Então vai continuar colhendo os mesmos frutos. Então as pessoas são contraditórias, elas falam, eu quero que melhore. Mas o que você está fazendo para melhorar? Nada, nem sei o que está acontecendo. É o outro, e aponta o dedo só para os outros, e não olha para si. Ela perde essa referência, né, da autoobservação, de você conseguir ver que é você mesmo, né? Uhum. Então, por exemplo, uma das coisas que a pandemia me ajudou muito, 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 a questão que eu falo rápido demais, eu estou tentando falar devagar, mas como eu consigo falar devagar um certo período, depois eu desato a Depois falar se correndo. empolga e acaba indo. Nossa! E às vezes reunião gravada, às vezes eu voltava e falava, nossa senhora, como é que alguém entendeu o que que eu falei nesse negócio? Não tem condição. Ou então eu sou muito expressiva de rosto, as pessoas falavam, Márcia, a gente já sabe o que você está pensando, não adianta disfarçar. Aí, com a pandemia, eu ficava olhando e falava, caramba, é assim que eu faço. É. E eu me Porque, reeduquei querendo ou não, a gente se viu demais. muito. Aqui no Zoom, a gente não está acostumado a ter praticamente um espelho na nossa frente e E eu mostrando não tudo. percebia, Lê, eu não percebia o quanto eu entregava assim, a minha opinião sem abrir a boca. E A aí eu pessoa está comecei a falando, me. você já está assim, né? Não, e às vezes é ruim, porque às vezes a pessoa Sim. não terminou de falar, ou ela usou um tom que não deveria. Então, assim, é a questão que eu falo da generosidade. Às vezes ela não queria ter falado naquele tom, às vezes é uma coisa que ela está trabalhando também. Então, segurar um pouco o rosto, né, para conseguir acolher a pessoa, porque ela está com uma dificuldade. Às vezes ela já está difícil falar. Imagina falar e ainda cuidar do tom de voz, cuidar da expressão. Então, às vezes eu tirava tudo isso e falava, não, peraí, deixa eu pegar só o que ela está falando, mas aí evitar Uhum. de entregar isso tudo, né? De que você já não está Sim. gostando. Para Aí é dar um espaço exercício, para gente. realmente escutar, porque escutar sem julgar, sem já É, atropelar, realmente fazer pergunta para entender e não para colocar o outro contra a parede, é um exercício mesmo. Mas é algo enorme. que vai transformar completamente as relações, os resultados, é algo que eu posso dizer por mim, que a minha vida transformou e a vida também de várias mentoradas, de várias empresas que eu trabalhei, vários alunos. Olha, e eu vejo também na sua fala, né, Márcia, que realmente é transformadora. A comunicação, ela pode mudar completamente Nossa, um demais, resultado. demais. Uhum, E assim, aos pouquinhos, eu sempre falo para a galera, não faça correndo, vai devagar, porque você tem o teu sim. tempo para respeitar e demora para isso virar um hábito, para virar realmente o teu novo Uhum, comportamento. Eu falo assim, gente, é igual ir para academia. Não é para você desgastar o dia inteiro, você só vai cansar e se frustrar. É um pouco por dia, todo dia. Igual academia, não é, adianta ir lá 8 horas por dia, que você não vai sair com shape bonito, você vai sair cansado. Agora, se você uhum, for 1 hora por dia, quer dizer, se você parar para olhar para você, eu falo, gente, é 15 minutos no dia, meia hora no dia. As minhas mentorias é assim, gente, é 15 minutos por dia, meia hora por dia. Como é que foi meu dia? O que que aconteceu nesse dia? Como é que eu me uhum, comportei?
né? E durante o dia é autoobservação. E o que que eu posso fazer numa próxima vez? Mas o teu tempo de reflexão mesmo não é para você ficar horas treinando, né? O que vale mais é você Sim. conseguir observar e falar, tá, e agora? O que que eu faço amanhã? Né? Como é que eu Uhum. me comporto com essa situação amanhã? Porque amanhã a situação continua, né? Como é que vai rolar? Essa Exatamente. reflexão, só essa reflexão, o fato de você observar, você já mudou. Você já É. é Tem outra uma pessoa. frase famosa que eu sou péssima para, nem sei porque ainda tento lembrar das frases para falar na hora, mas que diz algo: quanto mais eu me conheço, mais eu quero me mudar. Não, não, Não bom, veio na minha cabeça, não passou. mas tudo bem. Depois eu vejo qualquer coisa, eu ponho aqui na edição. Mas é mais ou Mas menos isso mesmo. mais ou menos isso. Quando eu trago clareza, fica mais fácil. Eu quero realmente, opa, deixa eu lapidar um pouquinho. E volto a dizer, não de uma maneira muito destrutiva, mas realmente com compaixão, olhando com carinho, olhando com atenção, olhando para onde eu quero chegar, quais são as relações profissionais e pessoais que eu quero construir. Então, essa leveza, eu percebi muito É isso no seu beleza. trabalho, eu tinha visto tanto nas redes sociais. Ah, o online não dá. O online conecta sim, a gente consegue Massa pra perceber a caramba. essência das pessoas. Então, eu vi que você também vive assim, Márcia, e eu me conectei em você por isso. Dá para viver de forma leve, dá para viver de forma Nossa, tranquila, dá para conseguir conciliar as coisas, e a comunicação é essa ponte, que ela pode sim ligar ou destruir e afastar completamente. sim. É a seriedade não significa sisudez. Você consegue ser É, sério e divertido numa boa, você consegue fazer coisa séria e dar risada ao mesmo tempo, é. numa boa, Ser tranquilo, assertivo não sem precisa ser sisudo. brigar. Não precisa ser sisudo, não precisa fechar cara, não precisa ser bronca, nada disso. Você consegue sentar e conversar numa boa, a gente resolve os problemas. Cara, no final é só trabalho. A gente tem coisas da vida que a gente não consegue resolver, que a gente simplesmente tem que aceitar. Tipo, você tem uma doença, ou passou um furacão na tua casa, destruiu tudo. Essas coisas, gente, essas realmente a gente, sabe, são difíceis de lidar. Agora, trabalho, gente, na real, vamos sentar e conversar? Vamos resolver de uma Exato. maneira leve? Vamos, a gente está aqui todo dia, vamos ser felizes? Muitos estão mais tempo com o colega de trabalho do que com a própria família, então, poxa, vamos Sim, fazer um ambiente mais gostoso. vamos tocar, vamos brincar, vamos fazer. E não É, significa que tem que ser fechado, pesado. Eu detesto o clima de trabalho. Para mim, assim, para trabalhar perto de tenso mim, já. eu fazia entrevista. Eu lembro que uma vez eu tinha dois coordenadores, a gente escolheu um terceiro. Aí a gente falou qual que é a principal característica, o que não pode faltar, que a gente não deixa de fora. Eu deixei os dois pensando, né? Márcio, a gente já escolheu. Não pode ser uma pessoa assim, marrenta, que leva as coisas para mal. Não precisa ser um palhaço, mas tem que ser uma pessoa leve. A gente não quer gente encrenca. Eu falei, eu também. Se for bem-humorado, melhor ainda, mas se não for pesado, você pode ser, ter Uhum. habilidades fantásticas, mas se for uma pessoa pesada, a gente não quer. Eu falei, fechou. Era o nosso principal critério. O critério assim, de exclusão total da função era esse. Uhum. Se for alguém pesado, a gente não quer. Exato. Porque tem questões que a gente consegue ir explicando e ensinando, hard skills. Ah, a pessoa ela não tem aquele ponto, mas ela tem uma boa bagagem, ela tem ali Nossa, uma boa forma de lidar com a equipe. Então, ela vai aprender se ela tiver esse olhar, esse mindset de crescimento. Agora, se a pessoa vem com aquele mindset fixo, nossa, vem já ranhei. fechado, vem já. Pessoa pesada, fechada, Uhum. assim, que complica demais as coisas. A gente fala, não, a gente vai. Assim, é uma coisa mais positiva. A gente queria, né, a principal Sim. característica era uma pessoa positiva. Né? Positivo não significa que você não vai olhar as coisas ruins, só que você vai olhar de outra maneira. Você vai lidar com o conflito, que é o que eu falo muito, que o conflito é normal, onde há ser humano há conflito, e o conflito em Nossa, si é algo normal. bom. O problema é como nós Nossa, reagimos ao conflito, como nós lidamos com exatamente. ele. Uhum. Exatamente, porque eu falo, times que não discutem, alguém está engolindo sapo. Então, o E ou time vai explodir tem uma que hora ou discutir. não vai Ah, crescer. ou explode para dentro ou ele explode para fora, né? Então, assim, o Uhum. time ele tem que ter o conflito, porque para dentro a pessoa engoliu o sapo. Então, assim, tem que ter aquela discussão saudável, tem que ver se a solução fica de pé. Eu falo assim, gente, vamos ver se a solução fica de pé, é hora de tacar pedra. E a hora de tacar pedra Uhum. é conflito, é você discutir em cima do assunto, mas você está falando do problema, eu não estou
falando da pessoa, vamos discutir, Sim. vamos trocar ideia, é a discussão da ideia, ver se a ideia está de pé. Né? E com Uhum. certeza no final de uma discussão boa, né, de um conflito bom, você sai com uma ideia muito melhor. Com Agora, a certeza. pessoa que evita o conflito, que ela não vai falar do problema, cara, você já sabe que a ideia vai cair, né? E vai cair no Uhum. pior lugar, em produção, quando já está no cliente. Sim, exatamente, é muito pior. E para isso, o líder e a equipe precisa construir esse espaço de diálogo construtivo, esse Nossa, espaço para não apenas pedir feedback, mas também dar feedback de forma construtiva, não apenas perguntar: "O que que vocês acham disso?", não, o que que vai dar errado se o nós que que vai dar colocarmos errado? isso em ação. É realmente instigar para que as pessoas critiquem. Tem gente que fica com medo: "Como assim eu vou falar o que que vai dar errado da minha ideia? Eu quero que a minha ideia seja certa", mas ninguém está falando que você é Nossa, um bom profissional porque escolheram a sua ideia. A gente está aqui para pegar o nossa. melhor para a empresa, para a equipe. Eu falava pro meu time assim, falei, gente, tem uma coisa que eu quero de vocês, só uma. Vocês me falem quando eu tô falando coisa sem noção. Quando eu falo assim, chefe, quando eu der uma ideia sem noção, uma coisa que não tem nada a ver, porque assim, as pessoas estão condicionadas muitas vezes, por conta da nossa criação, de acatar a ideia do líder. Eu falo, gente, vocês têm que me Medo de ajudar, dizer não, medo de eu falar não, opinião. Uhum. eu não quero ser líder sem noção. Eu falei assim, a pior coisa para mim é ser líder sem noção. Então, assim, vocês têm que me dizer quando eu estou sendo sem noção na lata. Aí eles falavam assim, chefe, tá sem noção? Total. Aí tá bom, então esquece o que eu falei, vamos fazer outra coisa. Qual que é a outra ideia que tem, etc. Porque senão, cara, você constrói coisas idiotas, porque você é capaz de opiniões idiotas também. E a E galera a pessoa tem acata. medo da hierarquia ou de algum ponto e aquilo não Gente, eu sou funciona. capaz de falar coisas sem noção, total. Porque às vezes você não conhece o detalhe, você não tem o conhecimento técnico necessário, você dá uma solução que assim não vai ficar de pé. E as pessoas têm que ser Uhum. capazes de te falar que não vai ficar de pé. Sim, Aí e o essa próprio questão do clima. brainstorming também é nessa linha, né? É trazer ideias, tragam as ideias mais absurdas e bobas e possíveis. Por quê? Porque às vezes a gente liga uma com a outra e sai uma coisa extraordinária. Essa Agora, parte se é a gente ótima. fica julgando, se a gente fica ali apontando com medo, não sai nada muito fora. Vai ficar sempre na mesma. Não tem desenvolvimento. Você foi falando bastante Essa. já sobre alguns livros, algumas coisas, mas eu queria saber se você tem mais alguma indicação, Márcia, de livro, de filme, assim, pra gente. Olha, porque por mim, já deu para ver que eu também gosto de conversar, então a gente ia ficar aqui, olha, por mim, Não, o dia vamos, inteiro vamos. conversando, tá uma delícia. Ai, Mas, né, olha, de a gente tem que. comunicação. Não, de comunicação, você fala para a galera sempre pegar dois, né? Pegar o da comunicação não violenta do Marshall, que não tem nada a ver com paz e amor, tem a ver com você se posicionar adequadamente de uma maneira não agressiva, mas principalmente perceber o quanto a nossa criação gera agressividade na fala e a gente não percebe, porque a gente cresceu assim. A gente Sim. cresceu assim e a Nossa, mas é gente não sabe que óbvio. isso é Como que a pessoa agressivo. não entendeu? Nossa, e a gente comete, assim, para mim foi um divisor de águas. Eu gosto de trazer dois livros que, assim, antes e depois eu mudei muito com o livro da CNV, do Marshall. E outro livro que eu mudei demais chama Coragem de Não Agradar. Muito bom Chegou a ler? também. Uhum. Chegou? Coragem de Não Agradar, eu sou antes do livro e depois do livro, porque ele fala muito do que é o teu papel, do que é a tua tarefa, a tarefa sua e o que é a tarefa do outro. Porque às vezes Sim. você não fala porque você já imagina a reação do outro. A reação do outro é com ele. A Uhum. tua é você falar aquilo que você realmente está pensando. E aí ele também explica muito de como é que você fala de uma maneira assertiva, de uma maneira que você assume a responsabilidade pelas tuas necessidades, sem agredir o outro. Agora, o que o outro vai achar daquilo, ele tem que resolver com ele, não é você que vai resolver do outro. Por isso que a coragem de não agradar, é eu falar, quer comer pizza? E a pessoa falar, putz, não estou com vontade. Numa boa. Porque o que, que Uhum. a gente fala? Putz, você vai comer a pizza para não desagradar o outro que quer comer pizza, e às vezes você não está afim de Uhum. comer pizza, né? E o casamento não termina por causa disso, tá? Não termina. Porque se terminar por causa disso, eu acho ótimo. Não, o que, que vocês É porque estão estava fazendo muito junto? raso. É porque tá, né? Se for terminar, porque você não, né? Então, assim, já não é uma relação saudável. A relação saudável de amizades e qualquer relação que a gente tenha de trabalho de amizade
desagradar faz parte, porque nós somos pessoas diferentes. E a gente Claro. não tem isso culturalmente, né? A nossa cultura é muito de querer agradar, de querer ser uma Sim. pessoa que as pessoas gostem da gente. Gente, tá tudo certo a pessoa não gostar de você. Uhum. Exato. E quando a gente faz isso dessa maneira, na verdade, nós acabamos piorando muito a situação, porque nós estamos desagradando nós mesmos. Nós E mesmos. aí É quando você aquilo torna uma pessoa que vai ficar amarga, ou que vai lidar mal, que claro. vai ficar impaciente, que vai achar que é o outro que está fazendo, mas na verdade nós que não estamos sabendo colocar limites, nós que não estamos sabendo fazer um pedido de forma clara e gera toda essa confusão. Adorei as duas indicações, Deixa Márcia, de fazer aquilo realmente que livros excelentes. você deixa de fazer aquilo que você gosta para fazer aquilo que o outro gosta, É, né? Então, claro que de vez em quando você vai agradar a pessoa, não tem problema nenhum, desde que aquilo não te prejudique. Então, tipo, se você está de dieta sim. e tá difícil seguir a dieta, não vai dar para ceder a pizza, entendeu? Tipo, vamos num lugar que Uhum. tem pizza e salada, pode ser? Uhum. Né? Mas você tem que conseguir se colocar e a pessoa também tem que te respeitar por isso, né? Respeitar as necessidades do outro. Então, eu adoro esse livro demais. Eu sempre falo, é um livro Muito bom. difícil. É um livro difícil. A leitura é fácil, a leitura é uma delicinha. Uhum. Agora, se você É difícil parar aqui, para né? você parar para ler de verdade, ele é um Uhum. livro bem transformador, assim. Para mim foi, me ajudou muito. Um livro que vai nessa linha do saber dizer não, saber o que é prioridade, é o Essencialismo. Para mim, ele também foi um divisor de águas, porque É um ele livro fala incrível. muito sobre essa questão de, tá, se a gente trata tudo como prioridade, nada é prioridade. Se você está dizendo não, sim, como regra, você está dizendo não para as coisas que eram importantes para você. Então a gente tem que Aham. refletir muito. E aí ele fala, o não é a regra. Aquilo me chocou de uma maneira que Como assim não eu é a falei regra? assim: como assim o não é a regra? E é verdade. Para a gente dizer um sim, tem que ser muito consciente, tem que parar para refletir, não pode ser no automático. Agora, o não, É fácil. se eu coloco. Agora, se eu chego Hum, e não sei dizer não, eu não consegui fazer aquilo que era importante, mais um ano virou, eu não atingi aquela meta. Por quê? Porque você está dizendo sim para todo mundo e está invertendo a coisa. Né? Nossa, eu aham, achei sensacional a já forma como gostei, ele trouxe. já gostei. Tem uma Muito bom. maneira diferente. Muito bom. Ai, muito É. bom papo. Obrigada, viu? Eu Sensacional. que agradeço, Márcia, foi uma delícia. Acho que a gente foi costurando muito do nosso trabalho em conjunto, nosso propósito em comum agora também na internet, que eu já venho trabalhando antes da pandemia, acho que desde 2017, mais ou menos, que eu estou praticamente só online. Eu faço Ai, que trabalhos bom. presenciais, mas o foco é no online. E a pandemia acabou só potencializando, Te ajudou, expandindo né? ainda mais essa questão. Então, hoje permitiu viver esse sonho de morar em outros lugares, assim, dessa forma tão picadinha, um mês em cada país aqui na Europa, no momento. Então, foi algo que permitiu. E eu acredito muito nisso que você falou. O online, ele dá porta, ele dá caminho, ele dá oportunidade para pessoas que não teriam, sem morar em É. São Paulo Nossa. capital, sem morar em grandes centros. Então, é muito motivador isso, de poder ajudar pessoas que talvez não teriam acesso a esse tipo de conteúdo e crescer dessa maneira. Então, Márcia, eu quero que você conte comigo na sua caminhada, foi uma delícia Vamos essa juntas. partilha. Seguimos mesmo. Obrigada de coração. E não sei se você tem mais alguma coisa que você gostaria para o fechamento assim, do encontro. Mas, assim, te agradecer demais, né? De poder participar, trocar ideia, a gente conversar e tal. E, assim, continuar. E quando a gente tiver outra oportunidade, a gente volta a falar de novo, a gente pega outro tema e toca o barco. Obrigada Combinado, mesmo. então já fica marcado, que foi uma delícia. Obrigada, Márcia. E também aproveito para agradecer a todos que nos assistiram até aqui. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Ou então pergunto lá para a Márcia e depois respondo aqui. Deixei também as redes sociais para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho da Márcia. E seguimos juntos nessa linda caminhada. Um beijo e até o próximo vídeo.